Confesso aos irmãos que eu fiquei um conflito para preparar essa mensagem. Eu não sou de falar sobre isso, né? Entendo que o papel é chegar e pregar, irmãos, mas compartilhando aos irmãos o testemunho, porque eu vou fazer algo um pouco desafiador. Hoje eu vou tentar fazer um resumão da Epístola aos Efésios, que é uma carta maravilhosa. Estamos lendo o nosso plano de leitura bíblica. Me senti muito tentado a pregar toda expositivamente, daria para pregar, são 6 capítulos, pelo menos 12 mensagens, ou umas 15, porque é muita coisa boa aqui. Mas eu tenho me sentido direcionado por Deus aí pregando as porções que estamos lendo na leitura bíblica, pelo menos até encerrarmos o Pentecostal Reformado na Escola Dominical, e vamos começar um panorama bíblico, e aí teremos semana após semana uma exposição na Escola Dominical da leitura a ser feita. Então eu falei, Senhor, me dá graça, porque carta abençoada, foi uma das primeiras cartas que me impactou na minha conversão. Eu adquiri, acho que alguém me doou um comentário do saudoso pastor John Stott, excelente sobre Efésios. Eu li tudo, foi a primeira vez que eu me encantei, abri meus olhos para me aprofundar no estudo das epístolas, da Bíblia como um todo, e fiquei maravilhado como essa carta é poderosa. Confesso que depois que eu fui pregar aqui na igreja Gálatas, eu fiquei maravilhado com Gálatas, mas eu tenho um carinho especial por Efésios, que Deus me dê graça para conseguir resumir em poucos minutos um pouco do teor dessa epístola maravilhosa. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Vou fazer uma leitura responsiva, vou ler os versículos ímpares, peço que a igreja leia em voz bem alta, os versículos pares de Efésios 1, 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Em louvor da sua glória, oremos. Pai amado, Pai bendito, diante da tua palavra, Senhor, nos humilhamos, nos rendemos, nos submetemos, e pedimos ao teu Santo Espírito, Senhor, que ministre aos corações. A palavra é tua, o Espírito é teu, o povo é teu, Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado, que tudo que fizermos nessa manhã seja para o louvor da tua glória. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. É o que eu oro e te peço. E a tua igreja edificada e os perdidos evangelizados no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, algumas pessoas falaram isso comigo recentemente, nesses dias. O tempo está muito seco, né? Lia, glória a Deus que venceu e está aqui conosco, mas a irmã Lia passou uma dificuldade essa semana, teve falta de ar, e ela me compartilhava isso, que o tempo está muito seco, e aí os alérgicos sofrem muito com isso. Até pensei em comprar parece que tem um aparelhinho que você consegue medir a umidade do ar, mas a gente, essa semana, comprou um umidificador. Fica a dica aí para quem acha que pode auxiliar. Tivemos há muitos anos atrás, aí acabou quebrando, e aí compramos um umidificador que ajuda a manter, especialmente para você dormir, o ar um pouco mais úmido. Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, qualquer dúvida procure os universitários, mas lá em casa a gente achou que seria útil, especialmente para as crianças dormindo. E a Tati comprou uma pela internet,
que parece um robozinho, assim, bonitinho, todo quadradinho. Aí, quando ele chegou assim, parecia até aqueles robozinhos que limpam casa, sabe? A gente não tem isso, não, mas... Só que não era redondo, era quadradinho, assim, um cubo. E quando eu cheguei, eu olhei para aquilo ali e falei, mas como é que funciona esse negócio, né? Porque não tinha um negócio em cima, que é onde sai a fumaça. Aí quase que eu liguei para os universitários, para o Marco, para o Edival, que é o pessoal que resolve tudo, né? Me ajuda aqui a resolver isso aqui. Mas não foi necessário. Eu falei, pô, tem um negócio em cima, em algum lugar tem que botar água, porque aquele negócio funciona com água. Então, como é que eu enfio água nesse troço? Aqui que eu fiz, fui fazer uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer, né? Ler o manual. Fui lá pegar o manual do umidificador e fui ver, aí descobri que você levantava, aí tem uma válvula embaixo dele, fica meio escondida dentro dele, aí você tira, enche de água, depois fecha ele de novo e ele funciona muito bem. Nós, brasileiros, temos o mau hábito de não ler manuais. E, às vezes, isso nos gera problemas. Não sei se já aconteceu contigo. Tem pessoas que, às vezes, por não ler um manual, compra, chega naquela empolgação, o equipamento, e aí já liga na tomada, faz alguma coisa errada e já queima. Aí depois ela pergunta, é a garantia, mas a garantia não é para mau uso. Então, leia, pelo menos agora tem um manual, às vezes, que é menorzinho, né, que você pode ler um manual mais prático. Mas eu consegui me entender lá com o nosso umidificador, até que, sinceramente, não é muito complicado, mas onde tinha que botar água e deu tudo certo, está lá mantendo o nosso ambiente um pouco mais úmido. Mas por que eu estou falando isso com os irmãos, essa ilustração essa manhã? Porque a Epístola aos Efésios, irmãos, é como se fosse um pequeno manual da vida cristã. Toda a Escritura, Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3, toda a Escritura é útil. Toda a Escritura de Gênesis 1 a Apocalipse 22 é útil para nós. Mas alguns trechos condensam a doutrina cristã de uma forma maravilhosa. Por exemplo, a Epístola aos Romanos, nos seus 16 capítulos, nos 11 primeiros, fala de doutrina de forma densa, pesada, como se fosse um livro de teologia sistemática, e a partir de Romanos 12 até o capítulo 16, que termina com as saudações, vem questões mais práticas. Mas é uma epístola muito grande, muito densa, que fala de coisas muito profundas em termos doutrinários. Efésios é mais curtinha, são 6 capítulos, mas o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu resumir com maestria os principais contornos da fé cristã. Não poderíamos ter na Bíblia só a Epístola aos Efésios, toda a Escritura é útil, mas certamente podemos ter aqui na Epístola aos Efésios, temos aqui na Epístola aos Efésios um belo resumo da vida cristã, começando nos 3 primeiros capítulos falando questões doutrinárias da salvação e nos capítulos 4 a 6 questões mais práticas da aplicação da salvação à nossa vida. E, como eu dizia, é um desafio resumir essa epístola, mas eu vou tentar fazer isso, destacando alguns pontos principais. E fazendo analogia com o manual de instruções, é como se fosse um manual de instruções para a vida cristã, daqueles resumidos. Tem um manual maior, mais extenso, e tem um resumido. É como se fosse um resumo, mas não por isso tem menos valor, mas é uma carta riquíssima que eu creio que vai abençoar a nossa vida nessa manhã. Uma forma de você dividir Efésios, que eu entendo que é bem didática e simples, é, como eu falei há pouco, capítulos 1 a 3, Paulo fala especialmente da salvação em Cristo e começa a dar contornos de um dos assuntos principais da Epístola aos Efésios, que é a igreja como a nova comunidade de Deus, e nos capítulos 4 a 6, na nova vida em Cristo Jesus. E é assim que eu vou dividir essa mensagem. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus, capítulos 1 a 3, não vamos ler os 3 capítulos, eu vou pontuar alguns trechos, e depois, segundo ponto, a nova vida em Cristo, capítulos 4 a 6. Então, primeiro ponto, a salvação em Cristo. Capítulo 1, versículo 13, nós lemos do versículo 3, mas eu vou direto para o versículo 13, que diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. Paulo, logo no início, após falar coisas riquíssimas acerca de Cristo e da redenção que temos nele, ele fala do evangelho. O que é o evangelho, irmãos? É a mensagem de boas novas, de que fomos salvos dos nossos pecados. E ele fala aqui, você vê um progresso, uma ordem aqui, no versículo 13, que ele fala: depois que ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. Então, nós ouvimos o evangelho, por isso que não dá para pregar sem ser com palavras. Há um dito, que alguns, bonito até, parece poético: pregue sempre e, se precisar, use palavras. Você talvez já tenha ouvido isso. Isso é muito bonito, querendo dizer da importância do testemunho, de você ser um crente que as pessoas veem que você é uma pessoa séria com as coisas de Deus, mas é muito bonito, mas é incompleto. Porque devemos sim ter um testemunho, mas precisamos pregar, irmãos.
Precisamos falar. O evangelho precisa ser anunciado, precisa ser falado. Precisamos falar de pecado, precisamos falar de inferno, precisamos falar de graça, precisamos falar de salvação. Então, o que Paulo fala? O evangelho da salvação que vocês ouviram e creram. Então, as pessoas têm que ouvir o evangelho. Então, primeira coisa, temos que anunciar esse evangelho e fomos alcançados por esse evangelho da salvação, como Paulo fala aqui, nós cremos e recebemos o selo. Agora, observe que Paulo não fala assim, ó, vocês ouviram o evangelho, creram e depois de um tempo receberam o selo do Espírito Santo. É assim que está escrito aí? E tendo ouvido, versículo 13, ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, depois de algum tempo, depois de uma segunda bênção, de uma segunda experiência, receberam o Espírito Santo. É isso que está escrito aí? Não. E como vimos nas aulas do Pentecostal Reformado, nós cremos que a doutrina bíblica mais correta é que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Cremos verdadeiramente no Evangelho, nos arrependemos do nosso pecado, não só esse texto, mas muitos outros sustentam essa doutrina, temos o Espírito Santo. Então, ouviu o Evangelho, deu crédito ao Evangelho, de verdade, no coração, seus lábios declararam que Jesus Cristo é o Senhor, como está em Romanos 10, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. E Paulo fala mais sobre a pessoa do Espírito Santo, quando ele fala, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E continua no versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui é uma dinâmica. Você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho verdadeiramente e você recebe o Espírito Santo. E é um selo, irmãos. E um autor chamado Bryan Chapell, no seu comentário sobre Efésios, ele falou algo muito interessante. Eu não vou ler um trechinho do livro dele que diz assim, a imagem de selo que Paulo está pedindo para lembrar é da cera que era fixada num documento oficial, cujas promessas eram garantidas por causa da autoridade daquele que marcava o selo com um anel de selar. Antigamente não tinha assinatura eletrônica, não tinha reconhecimento de firma em cartório, então eles pegavam uma cera e a autoridade tinha um anel, ela pegava aquela cera, prensava com seu anel e aquilo ali marcava que aquela autoridade estava enviando uma carta, ou seja lá o que fosse. O sinal era a garantia que o que estava prometido seria cumprido para aqueles para os quais a promessa havia sido feita. Então, Deus nos concede o Espírito Santo e é um selo que Deus está garantindo que Ele está com o seu povo e que as suas promessas não serão frustradas. Mas e o penhor? O que é o penhor da sua herança? E continua esse autor que eu citei, o Bryan Chapell. Ele fala, o Espírito Santo não é apenas uma marca de Deus, de que somos dele. O Espírito Santo é uma marca de que pertencemos ao Senhor. Mas não é só isso. O Espírito também é um adiantamento que garante a redenção que virá. Esse penhor adiantamento é semelhante à parte do pagamento antecipado pela compra de uma casa que assegura a nossa condição de comprador. Ou os primeiros frutos de uma colheita que indicam que o restante está vindo. O Espírito é a primeira evidência de toda a grandeza do cumprimento total do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, o penhor é igual à entrada. Você vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, você vai lá comprar um carro de 40 mil reais. Aí você vai ver o carro e você gosta, quero comprar seu carro. Aí a pessoa, tá bom, mas quem me garante? Não, vou te dar um sinal de 5 mil reais e a gente vai combinar como eu pago antes, tá? O restante, tá bom, tá aqui, 5 mil reais e vamos pagar o restante os 35 mil, para fazer o exemplo. O Espírito Santo é o penhor. Deus dá uma garantia, Ele dá um selo, vocês pertencem a mim, e o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia de que Deus completará a sua obra no final. Então, irmãos, não podemos crer, como cremos no passado, que o Espírito Santo é uma segunda bênção. Todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo os têm. E como é triste, às vezes, ver irmãos que creem dessa forma, tristes, frustrados, pois pensam, não tem o Espírito Santo. Mas você não crê em Jesus Cristo? Creio, mas eu não tive uma experiência diferente que me evidencie que eu tenho o Espírito Santo. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus Cristo, estamos dispostos a viver uma nova vida para a glória do Senhor, o Espírito Santo já habita em nós. E Ele é o selo de Deus que pertencemos a Ele. E Ele é o penhor, ou seja, a garantia de que fomos comprados e um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, primeira coisa, a salvação em Cristo, o Evangelho, a dinâmica. Ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, recebemos o Espírito Santo, somos selados por Deus e temos a garantia de que um dia estaremos para sempre com Ele. Mas o Evangelho não fala somente do Espírito ou da esperança no futuro, mas também fala do nosso passado. Isso nós encontramos não no capítulo 1, mas no capítulo 2, aqui de Efésios, logo no início, Efésios 2, versículos 1 a 3.
Lembre que Paulo era judeu, estava escrevendo para gentios, para povos que não eram judeus, no caso aqui, na região de Éfeso. E olha o que ele diz, Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, quando nós estamos sem Jesus, quando nós estamos perdidos, a gente não está simplesmente mal. Às vezes você vê uma pessoa, fulano não está na igreja, por isso que a vida financeira dele está enrolada, por isso que seu casamento não vai bem, por isso que ele anda triste. Tudo isso pode ser verdade, irmãos. Mas a situação é muito mais grave, a situação é muito mais profunda. Sem Cristo estamos mortos espiritualmente. Paulo não fala assim, fulano não está muito bem, fulano podia estar melhor se estivesse na igreja, podia estar com a sua vida mais organizada. Deus opera maravilhas. Quando a história de avivamentos em regiões onde havia muito alcoolismo, muitos prostíbulos, muitos bares, e Deus visitou com o avivamento, e os bares são fechados, o alcoolismo é reduzido drasticamente, os prostíbulos são fechados, tudo isso é efeito do Evangelho. Mas o Evangelho não é só para nos fazer ter uma vida melhor, estávamos mortos, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados. E um morto não consegue voltar à vida por si mesmo, ele precisa receber a vida de fora, e aí Deus vem e nos concede vida em Cristo Jesus. Talvez você fale, Paulo está falando isso para os Efésios, mas ele está falando, vocês estavam mortos. Mas e Paulo? Ele esclarece no versículo 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, quem não está em Cristo, não está só perdendo coisas boas, não está perdendo a alegria. Tem um cântico antigo que, uma época, ficaram de levar lá para a juventude, a gente, no amor, barrou, porque diz, Jesus quer sempre te ver sorrir e nunca chorar, mas Jesus falou, bem-aventurados os que choram, como é que eu vou cantar que Deus só me quer sorrir? Deus nos faz ter alegrias, mas Deus não quer me ver sempre sorrir, tem hora que você vai chorar. Então, como é que você vê e fala, se a pessoa for para a igreja, ela vai ser mais feliz, vai ter mais alegria? Tudo isso é verdade, irmãos, mas a situação é muito mais dramática. Quem não está em Cristo está morto nos seus pecados, e aqui Paulo fala que éramos filhos da ira. Que ira é essa? É a ira de Deus, irmãos. Deus não tem meio termo. Ou estamos debaixo da graça do Senhor, ou estamos justificados por Jesus Cristo, ou estamos debaixo da ira de Deus. As pessoas às vezes têm medo do diabo, medo do demônio, medo das entidades malignas, e não tem noção do que o próprio Cristo falou, que devemos temer não um homem que pode tirar a nossa vida, mas Deus que pode tirar a vida e lançar-nos no inferno, irmãos. A pior coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo, a pior coisa é estar debaixo da ira de Deus, e estávamos todos nós. Paulo fala para os Efésios, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas ele fala, nos quais todos nós andamos. Então, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, irmãos. Do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus que é o mesmo Deus desde ontem, hoje e será para sempre, que não tem início, não tem fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está virado conosco. Não podemos tratar o pecado como uma coisa de menor valor. O nosso pecado causa repulsa em Deus. Muitas pessoas gostam do texto de Isaías 59, que fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas, Isaías 59, 2. Nem o seu ouvido está fechado para que não ouça o nosso clamor. Lindo isso, mas tem que ler o restante do versículo que fala, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. O ouvido do Senhor não está fechado, a sua mão não está encolhida, mas os nossos pecados nos separam de Deus, e todos nós estávamos assim, debaixo da ira do Altíssimo. Paulo, os judeus, os efésios, os gentios, eu e você estávamos destinados ao inferno, à condenação, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. E se Deus condenasse todos nós, Ele não estaria sendo injusto, porque todos somos pecadores. E diante de um Deus santíssimo, qualquer pecado, por menor que seja aos nossos olhos, é suficiente para nos condenar. Mas olha o que diz o versículo 4. Mas Deus, partindo dele, não é o homem sendo bom, mas o homem sendo bonzinho, Deus falou, vou dar uma chance. Não, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é tudo da parte do Senhor.
Nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos concede vida, nós que estávamos mortos em Cristo Jesus. O John Stott, que eu citei, saudoso comentarista bíblico e pastor, já falecido, ele falava: um morto não pode conceder vida a si mesmo. Por isso que eu, particularmente, há muitos anos, creio que a doutrina da eleição ou da predestinação é uma doutrina bíblica. Não porque eu acho que isso é legal, porque eu acho bom, primeiro, porque está na Bíblia, e segundo, porque, até pela minha experiência pessoal, conhecendo os meus pecados e sabendo quem eu sou, eu só posso crer que Deus teve misericórdia e me deu vida eu estando morto, irmãos. Então, Deus, pela sua misericórdia, graça e onisciência que a gente não entende, Ele escolhe não condenar todos. Ao invés da gente pensar, por que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Porque Deus não permite que todos sejam condenados, mas Ele seleciona uma multidão de pessoas para receberem a salvação que é somente em Cristo Jesus. Que estávamos todos mortos, ninguém podia se voltar para Deus, mas Ele dá um sopro de vida para termos vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque se você for bem honesto, meu irmão, minha irmã, te pergunta se essa doutrina da eleição é meio estranha, como é que Deus me escolhe e não escolheu meu vizinho? Mas pense sob outra ótica. Se você for bem honesto, você merece ser salvo? Você merece estar a eternidade na presença de um Deus santo, Criador dos céus e da terra? Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza de que eu não mereço. Eu merecia ser condenado, porque eu sou pecador. E eu fui pecador no passado e continuo sendo. Eu luto contra o pecado dia após dia. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu estaria para sempre condenado. Mas Ele me amou, Ele derramou da sua graça e da sua misericórdia, por isso estamos aqui nessa manhã. Então, o Evangelho fala de salvação, mas fala de pecado, porque todos somos pecadores. Afinal de contas, o Evangelho é o quê? Boa nova. Para ter uma boa nova, precisa ter uma má notícia. Boa nova de quê? Do que eu preciso ser salvo? Eu sou bom, eu sou inteligente, eu resolvo meus problemas, eu trabalho, eu tenho força. Eu preciso ser salvo de quê? Se a gente não entender que estávamos mortos e debaixo da ira de Deus, o Evangelho não faz sentido. Só faz sentido saber que o pecado é a transgressão da lei e ele nos condena, e para isso precisamos de um Salvador. E o Salvador já veio, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu em nosso lugar. E continua aqui, versículo 7 a 10. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros o quê? Como somos bons, como dizem os coaches, como podemos ativar o nosso potencial e sermos pessoas melhores. É para isso? Não. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As nossas obras não seriam suficientes para nos salvarmos, que as nossas obras sempre estariam contaminadas pelo pecado que habita em nosso coração. Mas uma vez salvos, devemos fazer boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas uma vez salvos pela graça mediante a fé, pela graça, devemos ser salvos para boas obras. Então o crente ele tem que manifestar boas obras porque ele foi salvo, não porque ele vai ser salvo pelas obras. Parece um detalhe, mas é importante. Então posso viver de qualquer jeito? Hoje tem uma tal da hipergraça, alguns pregam, se você está em Jesus Cristo, você pode fazer o que quiser, que Deus te salvou e está tudo certo. Mas os que decidem viver deliberadamente no pecado, não foram alcançados pelo Senhor. Porque nós somos salvos pela graça para boas obras. Não somos salvos pelas boas obras para vivermos na graça e fazermos o que quisermos. Não, somos salvos pela graça, mas isso deve se evidenciar pelas boas obras. Então, a primeira parte é a salvação em Cristo, o Evangelho que nós ouvimos, cremos, recebemos o Espírito Santo, o selo de Deus, o penhor, a garantia de que estaremos para sempre com o Senhor, porque estávamos mortos em nossos pecados, mas pela graça fomos salvos para boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nela. E qual o propósito disso, irmãos? E aqui há algo muito importante para entendermos na dinâmica da salvação, no que na teologia se chama de soteriologia, o estudo da salvação. Quem nasce em Salvador é chamado de soteropolitano. Então, é o mesmo radical lá do grego de soterologia, o estudo da salvação em Cristo Jesus. Então, algo fundamental que a gente precisa resgatar, irmãos. Qual é o propósito da nossa salvação? Será que o propósito da nossa salvação é sermos felizes, termos uma família perfeita, de comercial de margarina, termos todo o dinheiro que quisermos,
termos nosso time ganhando de 4-1 todo final de semana. Só de vez em quando, né, Nelson? Não fala de futebol, não. Deixa essa parte. A gente está morto nos seus delitos e pecados para lá, que o meu time não está bom. Mas, para que fomos salvos? Para sermos felizes, ricos, alegres, termos tudo o que desejamos? Qual o propósito da nossa salvação? E é algo central de entendermos aqui, irmãos. Isso pode mudar a nossa perspectiva da vida, isso pode mudar a nossa perspectiva diante do sofrimento e diante da alegria, diante das prioridades da vida. Qual é o propósito da salvação? É sermos felizes, alegres, ricos, saudáveis? Qual é o propósito? Paulo nos responde isso no texto que lemos, e vamos ler novamente, capítulo 1, versículos 12 a 14. Olha o que diz, propósito da salvação em Cristo Jesus, 1, 12 a 14. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O propósito de Deus na nossa salvação não é o nosso bem-estar, é o louvor da glória dele. Isso muda tudo, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram essa pregação e ficam falando que você tem que estar sempre feliz e contente, e as pessoas se frustram e não entendem que o propósito é Deus ser glorificado. E Deus pode ser glorificado na nossa alegria, na nossa fartura, na nossa prosperidade, mas Deus pode ser glorificado no sofrimento, na angústia e na dor. Qual é o propósito da nossa salvação? Não é termos tudo o que queremos e sonhamos, mas é Deus ser glorificado, irmãos. Se você entende isso, vira uma chave. É igual o Marcelo não está hoje aqui, é igual um disjuntor. Quando o disjuntor desarma, vira arma um disjuntor na nossa mente. Espera aí, mas o propósito da minha vida não é ter dinheiro, ser poderoso, ter a glória dos homens. O propósito da minha vida é o louvor da glória de Deus. E aí, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o importante é que Deus seja glorificado. Isso muda tudo. E no capítulo 3, final dessa primeira parte, o apóstolo Paulo diz assim, versículos 20 e 21. 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, quando a gente entende isso, tudo muda. Não é que você vai curtir o sofrimento, ou Senhor, deixa eu sofrer bastante. Deus pode ser glorificado na sua alegria. Deus pode ser glorificado. Tivemos recentemente, né, Marcos e Carlinhos, o casamento da Gabi e do Gabriel. Que casamento abençoado, irmãos. Alguns irmãos estiveram lá. Que presença de Deus. Eu lembro até hoje, ela vestida de noiva assim, e ele do lado dela, num dos momentos, eles cantando um louvor com alegria. Foi algo tocante. Deus foi glorificado ali naquele momento de tanta alegria. Deus é glorificado na alegria, mas se Deus tiver que ser glorificado no sofrimento, que assim seja, importa que vivamos para o louvor da sua glória. Muitos crentes hoje estão ficando pelo caminho porque não entenderam isso. Mas eu achei que ia chegar na igreja e a minha vida ia ser muito melhor, que eu ia ganhar mais dinheiro e eu estou ganhando menos. Às vezes é igual o jejum, né? Quem aqui já teve experiência de jejuar, espero que a maioria, se não todos, se não teve, estimulo que você se dedique à prática do jejum. E lembrando que domingo, sábado que vem, não teremos jejum, porque é o 5º sábado do mês. Próximo será no dia 6 de julho, só para alertar os irmãos, para ninguém aparecer aqui 9h30. A igreja já está fechada. É 1º e 3º, sábado que vem é o 5º sábado. Teremos um encontro de mulheres, mas vou avisar isso daqui a pouquinho. Mas, não sei se aconteceu comigo, já aconteceu comigo algumas, talvez várias vezes. Você se dedica ao jejum. Vou jejuar por uma causa, vou jejuar pela minha família, vou jejuar pela igreja, vou jejuar pelo país, vou jejuar pelas minhas finanças, vou jejuar pela minha vida espiritual. E você começa um propósito de jejum e parece que as coisas ficam piores. Mas, Senhor, eu estou me dedicando em jejum, eu estou abrindo mão do alimento, eu estou me consagrando, eu estou acordando nas madrugadas, eu estou orando, eu estou clamando, eu durmo orando, acordo orando, almoço orando, janto orando, faço tudo e as coisas parecem ficar mais difíceis, a pressão aumenta. Isso acontece, irmãos. Se isso está acontecendo contigo ou se vier a acontecer, não desiste, persevere no seu propósito de glorificar a Deus. Mas talvez você pense, mas eu estou buscando a Deus, eu estou na igreja e as minhas contas estão mais vermelhas, estão mais difíceis, as minhas finanças estão mais apertadas, eu estou vivendo mais desafios, mas o propósito da nossa vida é Deus ser glorificado em nós e Cristo ser forjado em nós. Paulo fala isso em Romanos 8, 28, também é um texto muito conhecido. Quem lembra o que diz Romanos 8, 28?
Teste de Bíblia. Pode arriscar. Vou dar uma ajudinha. Todas as coisas cooperam. O que é o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é o bem? Alguns vão entender que é o bem-estar. Eu estar feliz, eu estar alegre, eu estar com dinheiro. Mas será que esse é o bem? A resposta a essa pergunta está no versículo seguinte, Romanos 8, 29, que fala que fomos criados, somos feitura dele para sermos feitos à imagem de seu Filho Jesus Cristo. O propósito de Deus, o bem daqueles que o amam, é que Cristo seja forjado em nós. Isso, por vezes, é feito por meio da alegria e, às vezes, por meio do sofrimento. Mas o propósito, o bem, é a imagem de Jesus Cristo ser forjada em nós. Esse é o bem para o qual Deus coopera todas as coisas para aqueles que o amam. Então, não fique buscando sofrimento, não fique curtindo o sofrimento. Você pode melhorar de vida, avance. Eu li, por acaso, um negócio que eu achei muito engraçado. Vou te entregar, Hércules. Foi no negócio do Hércules lá, assim. Eu tenho uma palavra, não sei se era uma palavra profética, alguma coisa assim, uma palavra especial sobre trabalho, né, sobre prosperidade para a sua vida. 2 palavras que vão mudar a sua vida. É um negócio assim, né, Hércules? Que vão mudar a sua vida financeira. Estude e trabalhe. Chega muito divertido e muito verdadeiro. Tu quer melhorar de vida? Vai estudar e vai trabalhar, meu irmão. Não fica de moleza. Então não fica curtindo o sofrimento. Mas, por vezes a gente vai passar por sofrimento, que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus e Cristo ser forjado em nós. Mas passando para o segundo ponto. Primeiro, como eu falei, essa epístola é muito rica. Dá vontade de pregar até de emendar com o culto da noite. A nova vida em Cristo. Uma vez que fomos salvos, uma vez que entendemos tudo isso que está nos capítulos 1 a 3, de que somos salvos pela graça, pelo amor e misericórdia de Deus, que estávamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo Jesus, que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus, Paulo, a partir do capítulo 4, fala da nova vida em Cristo. E agora, como é que eu vivo? Deus me salvou, Deus me alcançou com o Evangelho, o Espírito Santo tenho como selo e penhor em minha vida, eu estou vivendo em Jesus Cristo. Agora, o que eu faço amanhã na hora de pegar a condução? De ir no mercado, de sentar à mesa com a minha família, de viver a minha vida? Como é que eu vivo isso? E aí, a partir do capítulo 4, há muito para ser dito, mas eu vou só pincelar alguns pontos. Capítulo 4, a nova vida em Cristo. 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro ponto de uma nova vida em Cristo, a nova vida. Sabe aquela pessoa que eu era muito estourado, brigava com todo mundo, não levava desaforo para casa, foi alcançado por Jesus? Precisa passar a exercer a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, características do fruto do Espírito. O crente tem que viver diferente do não crente. Deus nos chama para isso. Então, uma vida diferente, uma nova vida. Capítulo 4, versículo 17. Fica atento aí no capítulo 4, que a gente vai dar uma passada em alguns trechos assim. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O crente não tem que viver como quem não é cristão. É diferente, irmãos. Não podemos viver da mesma forma. E aí uma leitura mais longa aqui a partir do versículo 25. Vou ler até o versículo 12 do capítulo 5. Vou ler devagar, porque não vai dar tempo de explorar muito, mas eu queria que você prestasse atenção, que são aplicações práticas do que vimos antes. Capítulo 1 a 3, fomos salvos em Cristo. E agora como é que devo viver uma vez que fui salvo em Cristo Jesus? Capítulo 4, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. A Bíblia não fala que a gente não vai ter momentos de ira, até a hora que você vai ficar irado. Mas quando se irar, não peque. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Orar pelos nossos políticos, né? Se eles se converterem de verdade e lerem esse versículo, nosso país vai mudar muito, irmãos. Claro que existem políticos que são honestos, eu creio nisso, mas creio que não são todos. Então, trabalha, igual
O negócio lá que o Hércules colocou. Quer uma palavra mágica para prosperidade financeira? 2, estude e trabalhe. Então, roubava, não roube mais, mas vai trabalhar ainda para ajudar o necessitado. Versículo 29. Por que cristão não tem que ficar fazendo brincadeirinha de duplo sentido? Brincadeirinha de cunho sexual? Isso não pode. Por quê? Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram o quê? De novo a imagem do selo, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não quero dizer com isso que o crente só tem que falar de Bíblia, não pode brincar. Podemos brincar, mas cuidado com o teor das suas brincadeiras. E se for necessário, dê um limite. Eu lembro quando eu trabalhava num grande escritório de engenharia, comecei a trabalhar com um projetista de tubulações muito experiente. Ele até era francês, e ele me chamou uma vez na mesa dele, eu achei que era para coisa de trabalho, e a gente trabalhava com 2 telas, né, que a gente trabalhava com os programas em 3D, assim, tinha que ter 2 telas, e aí ele me chamou na mesa dele, e aí quando chegou ele abriu um PowerPoint, um monte de fotos de mulheres nuas. Olhei para a cara dele, virei as costas e fui embora, nem falei nada. Ele nunca mais entrou com nada nesse... Mas eu podia pensar, ele é um projetista experiente, é uma referência na área dele, eu estou interagindo com ele, pô, melhor eu ficar de boa com ele. Não tem de ficar de boa, meu. Imoralidade não convém a cristãos, pornografia, esse tipo de coisa. Então, se precisar, dar um limite a quem for necessário e Deus vai te honrar. Amém? Nos lidamos muito bem, tínhamos um relacionamento maravilhoso, tínhamos que trocar, que eu era da área de civil, aí tinha interferência nas tubulações com as estruturas que a gente modelava lá em 3D, tinha que interagir lá com ele, numa boa, mas ele nunca mais veio com nada de pornografia, de baixaria, porque ele entendeu que eu não estava aí para isso. Então, seja firme e Deus vai te honrar. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. E aí, reforçando o que eu acabei de falar, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem o quê? Nem sequer mencionado. Por isso que crente não tem que ter brincadeiras de duplo sentido. Porque Paulo fala claramente, imoralidade sexual, impureza, avareza, não tem que ser nem mesmo. Ah, mas é brincadeira, brinca com outra coisa. Ah, mas eu não sei brincar, então não brinca. Então, papo reto. Não está dizendo que nem sequer deve ser mencionado entre os santos. Versículo 4. Não usem linguagem grosseira, nem digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Hoje em dia, muitos youtubers aí, ditos cristãos, que falam, não, mas isso é legalismo. Por que essa coisa tão assim de você só está vendo um filme, você só está assistindo alguma coisa, não tem problema não, Deus é amor. Não se deixe enganar com palavras vãs ou vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E olha o versículo 11, importante. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então, não convém a cristãos, irmãos. Só que a gente já leu os capítulos 1 a 3. Então, a gente entende que a gente não vai fazer isso para ser salvo. A gente já foi salvo pela graça, para boas obras. E aí vamos reprovar as obras infrutíferas das trevas. Então, uma nova vida. Precisamos viver em Cristo Jesus. Se formos salvos, precisamos viver de forma diferente. Temos irmãos e irmãs se preparando para o batismo. Isso é um momento de grande alegria para a nossa igreja. Agora, entre o final de agosto e início de setembro, vamos ainda marcar a data do nosso próximo batismo. Isso é muito bom, nos alegramos, irmãos. E eles têm sido instruídos, eles e elas, de que o batismo é uma marca de que estamos sendo chamados para uma nova vida. Você não se converte nas águas. As águas não cremos na regeneração batismal, uma doutrina
católica romana, que a pessoa é regenerada ali. Não. A pessoa já foi regenerada, já creu no Evangelho, e ali é um sinal do que já aconteceu no seu coração, o desejo de morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, precisamos de uma nova vida. Precisamos também de uma nova comunidade, que é a igreja, capítulo 4, versículos 10 a 12. Capítulo 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, está falando de Jesus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, ou seja, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, fomos salvos pela graça, temos que viver uma nova vida, e essa vida é vivida em comunidade. E quem estabelece a hierarquia, quem estabelece a liderança na comunidade é o próprio Cristo. Isso está claro aqui no texto de Paulo. Há controvérsias, como eu falei na EBD, se existem ainda apóstolos e profetas para os dias de hoje, ou se isso se remete ao Antigo Testamento, se pastores e mestres são funções diferentes ou uma só, porque todo pastor deve ser chamado ao ensino. Mas, independente disso, o que eu queria chamar a atenção é que Cristo ordena pessoas na igreja para a edificação da igreja, e ele ordena que nós estejamos em comunhão, irmãos. O autor aos Hebreus fala, não deixem de congregar como alguns fizeram, como alguns fazem. Precisamos estar na igreja. Então Deus te chama para uma nova vida, para viver em comunidade com outros que estão se esforçando para viver essa vida também. Versículo 15, do capítulo 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aí talvez você pense, mas eu não tenho um chamado para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre, mas o corpo é edificado pelo auxílio de cada junta. Todo irmão, toda irmã tem valor e pode contribuir para a edificação do corpo. Precisamos orar e pedir a Deus que nos direcione onde vamos contribuir, mas você tem valor e pode contribuir para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Mas precisamos viver como igreja, irmãos. A igreja não é opcional. Claro que surgem circunstâncias que às vezes você precisa mudar de igreja, às vezes por uma mudança de bairro, ou por uma discordância teológica, ou alguma coisa que acontece, mas logo devemos buscar nos aliançar a uma nova congregação de fé. A igreja não é uma opção, é a nova comunidade daqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Mais um ponto, já estou quase terminando da nova vida em Cristo. Devemos viver novos relacionamentos, capítulo 5. As esposas, versículo 22. 5:22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça da esposa, perdão, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Meu Deus, que palavra! As feministas ficam nervosas com esse texto. Alguns tentam até distorcer, inclusive, o capítulo que vamos estudar quinta-feira. Queria mais uma vez pedir a ajuda das irmãs. A gente convoca as irmãs, os homens vêm todos, irmãos, é uma benção. Então, estimule seu marido a vir quinta-feira na reunião de homens. Fala, você tem um compromisso hoje? Mas tem que fazer compra. A gente faz compras amanhã ou faz antes. Tem que cuidar das crianças. Eu cuido. Tem que fazer comida, eu faço. Mas vai lá ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. Estamos estudando o livro Pastores da Família. Então, esteja conosco, um homem, e a gente vai falar sobre liderança masculina no lar. E quem tem o livro e já está lendo ou vai ler, eu vou gravar o vídeo e vamos disponibilizar possivelmente amanhã. O autor fala justamente como alguns tentam distorcer textos como esse para mostrar que não há uma hierarquia de papéis. A Bíblia não fala de hierarquia de valor. O homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. O homem e a mulher, como as irmãs estudaram ano passado, num livro excelente, Design Divino, a verdadeira feminilidade, homem e mulher não têm diferença de valor. O homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas há diferença de papéis. O homem tem os seus papéis e a mulher tem os seus papéis, o seu papel. E o versículo 25 fala dos maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmão, se você acha que a situação é difícil para a mulher ter que se sujeitar ao seu marido, saiba que para o homem o chamado é muito mais elevado.
que o homem é comparado a Cristo, que se entregou. O que Cristo fez pela igreja? Ele, sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados. O que o marido deve fazer pela esposa? A mesma coisa. É um desafio. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me sinto aquém desse chamado. Eu preciso pedir a Deus graça para que eu possa cumprir o chamado de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então, o chamado do homem é mais pesado do que o da mulher. E a mulher que entende isso, ela se alegra em submeter a um homem que a ama como Cristo ama a igreja. Quando o homem ama a sua mulher como Cristo ama a igreja, fica mais fácil dela submeter a ela e ela entender que isso é um alívio para o fardo sobre os seus ombros. E o homem tem que matar no peito e falar, não, o que cabe a mim eu vou assumir. Eu sou o sacerdote do lar, eu sou o pastor da família, isso cabe a mim, pode deixar que eu seguro. Isso dá segurança e paz para as mulheres. Mas isso é muito contracultural, irmãos. Então, esposas, sujeitem-se ao seu marido. Maridos, amem a sua esposa. Novos relacionamentos. Versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Que ama a esposa, ama a si mesmo. Tem muito homem hoje que está curtindo a academia. Não é problema, é bom você cuidar da sua saúde, desde que não seja um culto ao corpo, mas você tem que amar a sua esposa como você cuida e ama o seu corpo. E no versículo 33, encerrando essa parte. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Mas os relacionamentos na nova vida em Cristo Jesus não se limitam ao casamento, mas também à relação entre pais e filhos. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por quê? Ponto. Pois isso é justo. Uma sociedade como a nossa, que tem tentado destruir a família, inclusive o autor, o Vod Balkan Jr., no seu livro, ele cita autores de linha feminista, dizendo claramente, explicitamente, que desejam destruir a família. Então a gente fala, não é isso, não é isso, querem destruir a família. Quando você quer desvalorizar alguma coisa, diga que tudo é aquilo ali. Se a gente falar que tudo é família, nada mais é família. Então muitos querem destruir a família. E aí, quando você diz isso, filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é bom, porque isso dá dinheiro, porque isso dá status, não, porque isso é justo. É o que a Bíblia nos ensina. E diz mais, versículo 2, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deus tem promessa para aqueles que honram os seus pais. Quando você tem dificuldade em lidar com os seus pais, lembre-se disso. Há uma promessa da parte de Deus para aqueles que honram os seus pais. E versículo 4, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira. Tem pai que é chatinho, né? Eu sei que a gente tem que dar limite para o filho, eu sei que a gente tem que falar para não comer batata frita toda hora, eu sei que a gente tem que falar para não... O Daniel está viciado num pãozinho que tem lá em casa, às vezes a gente tem que esconder porque ele quer comer toda hora, a gente fala que não. A gente tem que dar limite para a hora que vai assistir o videozinho dele, vai fazer as coisas. Limite é fundamental, mas há um limite também para os pais, quando você passa a ser o chato, que tudo que o filho faz você perturba. Então não provoque seu filho à ira, peça a Deus sabedoria, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, novos relacionamentos entre marido e mulher, novos relacionamentos entre pais e filhos, novos relacionamentos entre servos e senhores, versículo 5, quanto a vocês servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Já ouviu aquela fala que alguns dizem assim, ele finge que me paga e eu? Já viu isso? Ele finge que me paga, eu finjo que trabalho. Ah, mas você não está trabalhando, você não está fazendo o teu serviço. Ah, o meu patrão não me finge que está me pagando, me dá um salário de merreca, então também não vou fazer meu serviço, não. Será que o cristão deve pensar e agir assim? O versículo 6 nos responde, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do patrão? Receberá do Senhor. Seja servo, seja livre. Então a gente trabalha de forma honesta, íntegra, busca observar os horários, busca fazer o nosso trabalho com integridade, não porque o patrão é bom ou ruim, mas porque tudo que a gente faz, a gente deve fazer para glorificar ao Senhor. E Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai te honrar. Também um breve testemunho da época que eu trabalhava nesse escritório. Uma época chegou um novo software para a gente usar lá de desenho. Eu não conhecia esse programa. E aí tinha um colega nosso que era uma pessoa um pouco difícil e ele conhecia. E eu tive que pedir ajuda a ele. Ah, fulano, me ajuda aqui que não sei o quê.
E quando eu ia pedir ajuda a ele, ele fazia parecia um pavão quando sabe assim. Estava falando baixinho assim, não sei quem, não sei quem. Quando eu me ajuda aqui nesse programa, nesse comando que eu não sei usar no MicroStation, era MicroStation o nome do programa. Aí ele, tá bom, olha só, não sei o que, falava alto para o escritório inteiro ouvir que ele estava me ensinando. Eu, amém, tudo bem. O que eu vou fazer? Tratava ele com amor, com carinho, muito obrigado. Aí ia precisar pedir alguma coisa para ele, sabia que o escritório todo ia saber que eu estava pedindo ajuda a ele. Beleza. Aí aprendi o MicroStation, que era o programa, usei lá, não sei o quê. Passado algum tempo, ele precisou aprender um programa que eu conhecia muito bem. E aí qual foi a orientação? Fulano, o Felipe vai te orientar no programa, no caso o AutoCAD. No AutoCAD, para você fazer o teu programa. Aí, qual é a reação do crente? O que Jesus falou? Se te baterem numa face, prepare e dá um murro logo na cara. Aí eu chamava ele cantinho, fulano, vem cá. Não, é aqui, ó. O que você precisar eu te ajudo, cara. Não sei o que. Eu fiz uma apostila com os comandos que a gente usa aqui. Estou te passando. Passei tudo para ele na boca, o cara ficou sem graça. Não pague na mesma moeda. O seu patrão, os seus amigos. Honre e sabe que Deus vai... Eu fui muito honrado naquele trabalho. Quando o escritório fechou, eram 100 pessoas no escritório, foi todo mundo para home office, eu ainda fiquei percebendo. Quando eu fui demitido, que eu não quis ir para São Paulo, dos 100 que tínhamos no escritório do Rio de Janeiro, só tinham 3 em home office. E Deus me preservou até os últimos 3, os 3 moicanos que ficaram até o final lá. E Deus me honrou até o fim dos meus dias naquela empresa. Trabalhe para o Senhor. Deus vai te honrar. E vocês, senhores, se você é empregador, versículo 9, vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Você tem empregados? Saiba que seu empregado, ainda mais se ele for cristão, ele tem alguém acima dele que está acima de você, que é o Senhor. Cuidado. Então, novos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. E, por fim, novos desafios, capítulo 6 ainda, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entendeu o capítulo 1 a 3? Fomos salvos pela graça, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, em Cristo Jesus, pela sua misericórdia e amor, nos deu vida. Segunda parte, capítulo 4, ele nos chama a uma nova vida, a habitarmos uma nova comunidade que é a igreja, a vivermos novos relacionamentos, mas saiba que teremos novos desafios. Porque quando você estava lá no mundão, o diabo não estava nem aí para você estava debaixo dos seus desígnios. Mas uma vez que você está em Cristo Jesus, você tem um desafio e você precisa se revestir do Senhor, de toda a armadura de Deus que o diabo vai tentar contra a sua vida. Não seja ingênuo. Novos desafios. Concluindo, assim como um manual nos traz instruções para aprendermos a usar um aparelho, um equipamento, toda a Bíblia é útil. E aqui na Epístola aos Efésios, nós encontramos um fundamento tanto das doutrinas básicas, que devem vir primeiro. Paulo não fazia isso à toa. Ele escreveu aos Romanos assim, doutrinas básicas, capítulo 1 a 11, vida prática, capítulos 12 a 15 e um pouquinho do 16, que eram as saudações. Então, a gente precisa entender que fomos salvos, estávamos mortos, e aí para ver como vamos viver, por que fomos salvos. Deus nos dá tudo na sua palavra. E que a sua vida e a minha vida seja para o louvor da glória do Senhor. Seja no momento de bonança, seja no momento de dificuldade, que vivamos para a glória de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem não é necessariamente, nem sempre é o nosso bem-estar. O bem verdadeiro é que Cristo seja forjado em nós, e nós vivamos para a glória do Senhor. Feche seus olhos, faça a sua oração.